Seja muito bem-vinda ao programa Você Magra. Aqui nós discutimos estratégias e informações para ajudar você, mulher, a emagrecer e se manter magra e saudável, sem precisar sair da sua casa. Eu sou Paula Larose e o tema de hoje é açúcar. Eu tô aqui com a minha amiga Paula Ribeiro, nutricionista. Ela vai contar pra gente tudo o que você precisa saber sobre o açúcar, sobre o adoçante, como evitar, como parar aos poucos de comer esse alimento que atrapalha tanto aí no processo de emagrecimento. E nós vamos começar aqui com a Paula. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o tempinho dela em estar disponibilizando essa gravação com a gente, tá contando um pouco da sua história, entregando um pouco de informação. Ela tá de férias nos Estados Unidos, aqui no Brasil, e ela cedeu um pouquinho. Muito obrigada, viu? De coração. De coração. E a Paula vai contar um pouquinho agora da história dela, como que ela começou, como que foi esse processo da nutrição, e aí a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o açúcar. Sim. Obrigada a você pelo convite, Paula. Tenho muita admiração pelo teu trabalho. Muito obrigada por me convidar. Meu nome é Paula Ribeiro, duas Paulas. Adoro. Uma morena e uma loira. Meu nome é Paula Ribeiro. Eu sou formada no México, nutrição funcional e nutrição esportiva, e me formei também nos Estados Unidos com nutrição esportiva. Nos Estados Unidos foi onde eu fiz a minha primeira formação em nutrição. Por quê? Há 5, 6 anos atrás, resumidamente, eu não tinha o peso que eu tenho hoje. Eu tinha 30 quilos a mais do que eu tenho. E quando me mudei para os Estados Unidos, eu não falava inglês, não tinha amigos, não conhecia ninguém. E é onde, né, quando a gente não tá muito legal, né, a gente vai, autoestima baixa, a gente não tá bem, a gente vai pra comida. Então eu ganhei muito peso, ainda mais nos Estados Unidos, onde comer tudo que aqui é muito caro, né, tipo comer Oreos, McDonald's, essas coisas todas. Muito acessível, né? É muito mais barato. E no começo, né, que a gente passa os perrengues de começar a vida e tal, é mais barato comer besteira nos Estados Unidos. Você compra uma pizza por R$5. Então, eu ganhei 30 quilos depois que eu fui embora nos Estados Unidos. Quanto tempo, Paula? Acho que uns 7, 8 meses que eu tava lá, eu ganhei os 30 quilos. Na verdade, foram 29.800 quilos, quase 30 quilos. E eu fiquei com uma depressão nos Estados Unidos, porque eu não tinha amigos, não tinha trabalho. No Brasil, eu era formada em pedagogia. E lá eu não podia exercer a minha profissão, porque para você ser professora, você precisa falar inglês. E eu não falava inglês. Meu inglês não é como é hoje, né? Meu inglês era muito quebrado, assim. E aí eu fui pra comida, ganhei muito peso, e foi aí que eu me descobri. Nos Estados Unidos tem muito mais acesso para você competir. Fui convidada por, na época, um amigo do meu esposo, e ele falou: por que você não compete? Isso vai te ajudar, porque uma vida de um atleta é diferente de uma vida de uma pessoa que come saudável, são duas coisas totalmente diferentes. E eu falei, porque eu nunca vou usar uma calça número 36, 38, nunca. Na época eu usava 46, cheguei a usar 48, né? Falei, nunca vou usar uma calça, né? Eu nunca vou esquecer a minha fala pra ele, porque hoje eu uso 36, 38, né? Depois de ser mãe, tá, gente? Porque ela acabou de ganhar neném, também tem essa. Ela tá com esse corpo mara já. Então, mas ela vai contar as diquinhas pra gente. E aí, o que aconteceu? Eu acabei me envolvendo no fisiculturismo, comecei a me preparar para uma competição e me ajudou muito a sair da depressão, porque eu tive que ficar ocupada, tinha que comer de 3 em 3 horas, tinha que treinar 2, 3 vezes no dia, e me ajudou bastante. E aí eu me apaixonei pelo fisiculturismo e acabei me apaixonando por comer saudável, porque fisiculturismo você tem que comer sempre, todos os dias, as mesmas coisas. E aí eu inventava. Então, o ovo com aveia que eu tinha que comer, eu fazia uma panqueca. O frango, eu já cheguei até a fazer frango com canela, sabe? Tipo, você arrasa na cozinha. Aí eu fui inventando. E aí foi onde eu fiz a minha primeira formação na NGA de nutrição esportiva, porque eu me apaixonei. E o meu, inclusive, que eles não chamam de TCC nos Estados Unidos, eles chamam de estudo de caso, foi sobre açúcar. Porque um dos pontos do açúcar que é muito importante, a maioria das pessoas falam assim, mas eu me sinto muito pesada, muito estranha se eu paro de comer o açúcar, muito ansiosa. Porque seu corpo está desintoxicando quando você para de comer açúcar. As pessoas não sabem, ou não sentem, ou não têm essa consciência corporal de como o açúcar, ele, a retira dele,
Não sei se é assim que fala em português. Meu português é um pouco É um ruim. pouco... Tirar o açúcar Tirar o da açúcar, ingestão, né? Uhum. depois de um tempo, você tem um bem-estar tão grande, e eu nunca tinha sentido esse bem-estar de ficar sem o açúcar. As pessoas não têm essa noção. Se alguém ficar muito tempo sem mesmo, passar pelo processo que tem de desintoxicação, pelo processo da dor de cabeça, que dá uma dor de cabeça, da pega, né? Então, passar por todo esse processo de desintoxicar, de tirar mesmo o açúcar, Sim. Depois vem um bem-estar muito grande. Quanto que aí você tempo, não quer voltar. Paula, quanto tempo, mais ou menos, você fala, assim, por experiência profissional, que demora, assim, pra pessoa desintoxicar? Uns 30 dias ou mais? Não, o duro é que é menos. Desintoxicar mesmo do açúcar. Pra começar a se sentir 20 bem. dias, no 20 máximo. dias. A não ser que, né, a pessoa tenha uma gordura visceral muito grande, né, esse fígado precisa trabalhar muito para quebrar essa célula do açúcar, né? O açúcar, ele é uma molécula que a metade dele é frutose e a metade dele é glucose. Então, o que acontece? O fígado precisa trabalhar para quebrar essa molécula, né, para ir para o sangue. Então, a quebra dessa molécula, muitas vezes, quando você está fazendo uma desintoxicação, que é a limpeza das células, das moléculas, não se leva tanto tempo se essa desintoxicação for feita com muita água, for usar muitos vegetais com muitas fibras, né? Porque isso vai te ajudar a ir para o banheiro, né? Vai limpar suas bactérias. A gente precisa das duas bactérias boas e as bactérias ruins, mas sua flora intestinal vai ter melhores bactérias. Vai restabelecer, né? Sim, vai restabelecer. Então, assim, eu acredito que uns 20 dias. Ah, legal. Mas... nesse caso, a pessoa teria que tomar muita água, fazer uma desintoxicação, tomar pelo menos um suco verde com uma fruta de baixo índice glicêmico, né? Colocar muito mais, assim, uma maçã verde, couve no Brasil, né? Limão, gengibre. Sim, bem verde escuro, né? E aí, para ajudar a desintoxicar. E esse processo da desintoxicação, ele é um pouco sofrido. Sim. É porque assim, né, Paula, é um vício, né? O açúcar, ele é um vício. Eu vi um estudo de caso uma vez muito interessante num documentário que eles falavam assim, eles pegaram 2 grupos de ratinhos, um grupo deram água com açúcar pro ratinho e o outro grupo deram cocaína. Olha só, pra você ver como que o açúcar é um vício e como essa desintoxicação é importante. Para um grupo deram água com açúcar, pro outro grupo deram cocaína. 30 dias dando açúcar e cocaína. Quando tirou o açúcar e a cocaína desses ratinhos, eles constataram que o açúcar tem o mesmo deu efeito. Mais ainda, você acredita? Sim. Tipo, deu quase 8 vezes mais viciante a cocaína, o açúcar do que a cocaína. Tanto que por isso que é tão difícil tirar. Por isso que você vê, eu vejo muitas minhas alunas assim, elas sofrem muito, assim, a primeira semana é dor de cabeça, fica irritada, porque é como se, é uma droga, né? Porque como se fosse uma droga. O que acontece? A sua insulina está alta. Então, para ajudar a estabilizar de novo a sua insulina no seu sangue, é um processo, né? Não é assim, amanhã eu vou parar de comer, até porque eu já sou atleta e atleta é o extremo. É extremo. E eu sei que, assim, quando eu vou me preparar, são fases diferentes. Então, por exemplo, a minha gravidez. Eu tenho que comer bastante frutas, evitei ao máximo açúcar. Eu vou ser bem sincera pra você, não é eu evito ao máximo de comer. E hoje em dia, tem muitas opções. Por exemplo, hoje em dia, que é o que a gente vai falar aqui, né? Todos os açúcares que existem. Mas tem a pessoa que quer parar. Começa aos poucos, sabe? Tira o açúcar e coloca o xilitol. Porque o xilitol ele é um açúcar com menos índice glicêmico. Isso, eu acho legal a Paula falar um pouquinho sobre isso. Como que a gente pode fazer essas substituições, né? Tirar o açúcar refinado em si, aquele doce pesado, aquilo que realmente deixa a gente viciado, pra deixar uma coisa mais leve, uma coisa mais saudável, né, Paula? Fala um pouquinho pra gente. Então, um dos pontos maiores para parar a ingestão do açúcar é dormir muito bem. Dormir muito bem, você ter uma boa noite de sono, isso vai te ajudar a fazer a ingestão melhor dos seus alimentos na noite anterior. Quando a gente dorme bem, a gente acorda mais disposto e isso
isso é um ponto crucial, você dormir bem. Reconstrói todos os sistemas do nosso corpo, Sim, né? Faz tudo funcionar tanto melhor, que é essencial. o sistema nervoso central, quando a gente dorme, a gente fica mais calmo. A gente fica mais focado, a gente fica mais calmo, a gente trabalha melhor, a gente, né? Então, assim, dormir bem, esse é um ponto. Você precisa. Sim. O segundo ponto é a ingestão de fibras. Né? As fibras, elas são muito importantes, principalmente para as pessoas que consomem muito açúcar. Geralmente, essa quebra dessa molécula do açúcar, o que acontece? É difícil para o corpo poder quebrar. Porque, sozinho, né? Sim. Ele então, precisa das fibras. É importante a pessoa fazer, e até porque as fibras dão uma sensação de saciedade. Então, muitas vezes, não é vontade de comer doce, não é fome, é ansiedade. Ou é vontade de ficar mastigando, de querer alguma coisa. Então, é interessante que você faça uma ingestão de fibras balanceada. Você pode dar umas diquinhas, Paula, para as meninas de fibras, assim, o que elas podem comer mais durante o dia para que possa ajudar nessa quebra de açúcar? Sim, todo mundo já conhece, né? Porque hoje em dia ficou a queridinha das dietas, a aveia, que é rica em fibras, o espinafre, eu não sei se aqui no Brasil as pessoas comem bastante espinafre, o brócolis, que é rico em fibras, o arroz integral, que é rico em fibras. O arroz integral é mais rico em fibras que os demais. O arroz negro também é rico em fibras. Psyllium, essas farinhas assim também? Psyllium, eu coloco geralmente o psyllium de manhã na minha panqueca. Então eu faço uma panqueca com meus ovos, aveia, banana e o psyllium. Também, né? O psyllium é uma boa tacada. E esses tipos de farinhas integrais, né? Farinhas, sim. E também tem muitos vegetais, né? Como brócolis, a vagem, como eu já disse, o espinafre também. Eu achei bem legal essa questão dos vegetais, porque eu não sabia. Assim, a gente come, tem que comer verdura, tem que comer legumes. Mas a gente não sabia que era por conta das fibras, né? Que essa fibra pode ajudar na quebra do açúcar. Legal essa ideia. E aí, eu aprendi isso nos Estados Unidos. Eu passei minha vida inteira ouvindo, a gente é o que a gente come. Não. A gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente digere. O nosso corpo, a flora intestinal, ela é associada com o nosso cérebro. Então, você pode perceber que o dia que você come, que você não tá muito legal da sua barriga, que você não come muito bem, você tambem não consegue funcionar muito bem. A gente fala que é o segundo cérebro, né? Sim, é o segundo cérebro. E aí que vem a ingestão de probióticos. Porque a saúde intestinal, né? Sim. Isso é importante a gente falar, porque o pessoal não dá essa importância pro intestino. Sim. Às vezes quer tomar um monte de coisa, quer fazer dieta, mas o intestino não funciona. Sim. Se o intestino não tá funcionando, não adianta nada, né, Paula? Não é só sair comendo, sair tomando cápsula, sair tomando suplemento, se você não vai no banheiro, se você não tem uma saúde intestinal boa, né? Sim. Nesse caso, os probióticos, eles vão ajudar nós temos as bactérias, né? As bactérias boas, né? Porque tudo que a gente come, eu vou comer, não sei, todo dia hambúrguer. Então é como se eu tivesse dando de comida para as bactérias ruins do meu intestino. Sim. Então até o seu corpo começa a acostumar a comer isso. E quando você usa os probióticos, é como se você estivesse fazendo uma limpeza da sua flora intestinal. Sim. E fazendo com que, já que você quer ter um hábito novo para a tua vida, que você quer tirar o açúcar, então fazer com que essas bactérias, como se você estivesse dando para elas uma nova vida e tendo uma nova flora intestinal, com o uso de um probiótico bom, né? É importante, acho, fazer essa reposição de flora intestinal, cuidar da saúde do intestino. Eu sei porque eu faço esse tratamento, pelo menos a cada 3 meses eu passo numa nutróloga, passo no endócrino, ou até a nutricionista mesmo já pode ajudar nessa saúde intestinal. Se você não fizer essa limpeza intestinal, se você não fizer essa reposição da flora intestinal, muito dificilmente você vai conseguir ter uma saúde assim do corpo todo, né? Sim. Digamos assim, e essa ingestão de açúcar também vai ser dificultada, né? Sim, e aí tem outro ponto também que, né, a gente sempre pensa, o que eu posso tomar, o que eu posso fazer, a ingestão da água, mas a gente precisa também focar no nosso bem-estar. Porque tem um hormônio chamado serotonina, que é o hormônio do bem-estar, da gente se sentir bem. E às vezes na correria do dia a dia, parece até clichê isso, mas na correria do dia a dia, a gente tão ansioso por querer ter ou por querer fazer, estresse, né, ou por estresses, né? A gente não procura um lazer. E às vezes, como eu já disse, às vezes não é fome, não é vontade de comer doce.
Às vezes é aquela ansiedade do momento, porque você tá ali na correria, você vai comer, você nem vai ter a consciência de que você tá o que você está ingerindo, como você está ingerindo, enfim. Eu acho que essa questão da ansiedade relacionada ao açúcar, eu vejo muito que eu estudo muito inteligência emocional e muito comportamento. O que eu comecei a perceber nas minhas alunas? Elas treinavam bem e elas diziam que se alimentavam saudavelmente, mas elas descontrolavam a comer doce ou na TPM, que dava aquela desregulada hormonal, elas estavam estressadas, elas iam lá e descontavam na comida, ou quando acontecia algum fato esporádico de estresse. Ou seja, não está na sua alimentação, não está no seu treino, às vezes está na cabeça da pessoa, né? Sim. Por isso que a pessoa também tem que manter suas emoções equilibradas, tentar tratar essa inteligência emocional de uma forma procurar mais... um bem-estar, alguma coisa que faça que você sinta Libera prazer, essa serotonina, sabe? né? Porque daí, tudo que a gente sente prazer, a gente fica mais feliz e a serotonina é mais liberada E no aí nosso você corpo. não vai descontar no açúcar, sim, né? Então, parece clichê, mas é totalmente real. Descobrir o que te faz feliz realmente para você não descontar no doce. Porque quando você tá plena, você não tem uma compulsão, né? Por algum tipo de alimento. E aí, outra coisa, um ponto bem bacana também é colocar em todas as suas refeições proteína. Porque vai te dar uma saciedade, vai te dar uma saciedade e a proteína, ela faz com que a sua ingestão, a sua insulina não fique desequilibrada no seu sangue. Ela ajuda a controlar melhor a sua insulina. Então, toda comida que você for comer, toda refeição que você for fazer, coloca uma ingestão de proteína. Até porque isso vai te ajudar na massa magra, isso vai te ajudar a fazer com que aquele prato não fique cheio só de carboidrato. E você, acho que principalmente nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil eu já vejo, imagina nos Estados Unidos, né? Se você começar a observar o prato da galera, vê se você se identifica em casa. Você acorda, aí você come um pão com manteiga. Sim, beleza, cadê a proteína? Já não tem. Aí vai para um lanchinho da manhã. Aí ela tá achando que ela tá saudável. Ela come uma bolachinha de água e sal. Bolachinha, ou seja, carboidrato de novo. Sim. Ou às vezes ela come fruta, tudo bem, é saudável fruta, mas também é carboidrato. Até aí, de manhã, no lanche, não teve nenhuma injeção. Aí a insulina dela ficou alta o dia inteiro. Chega no almoço, arroz, feijão e come um pedacinho de carne. Sim. Aí à tarde, de novo, uma bolachinha ou um pãozinho. E à noite ela pega e come aquela pratada de novo de arroz, feijão de novo. Ou seja, se você fizer o balanço, a pessoa não comeu proteína, ela não comeu fibra. Como que ela vai desintoxicar esse açúcar, né? Sim. É praticamente impossível. Sim. Né? E aí também comer alimentos ricos em macronutrientes, ricos em nutrientes, né? Porque isso também sacia. Então, assim, por exemplo, alimentos que tenham muito magnésio, alimentos que, eu sempre falo... Vitaminas mesmo, né? Ricos em vitaminas. Por quê? Porque, não vazio, né? Porque às vezes as pessoas elas comem pouco. Ai, Paula, mas eu como bem pouco. Mas não tem informação nutricional ali. Não é qualidade, Não tem qualidade. Isso, não tem qualidade nutricional. Então, eu tô comendo... A maioria das pessoas falam pra mim, ai, mas eu como tão pouco. Eu como muito, não parece. Muito também, eu também. Todo mundo fala, nossa, Paula, mas você é tão magra. Eu como 7 vezes por dia e minhas refeições, todas as refeições eu tenho um pouco de carbo, um pouco de proteína, um pouco de fibra, eu tenho um pouco de tudo. É qualidade, galera. Tanto ela, nutricionista, quanto eu, personal, e trabalho com treinamento, a gente foca na qualidade do alimento. Não adianta você comer um pouquinho e tem gente que faz jejum, faz um monte de coisa e come só isso, né? E de péssima outra coisa, qualidade. Quando a gente come pouco, lá na frente, isso não é algo que a gente consegue manter. Por quê? Quando nós comemos poucos, nós temos a nossa tireoide T3 e T4. Quando nós comemos poucos, a T3 não consegue funcionar muito bem. Porque ela precisa de alimento. A gente se sente... E aí, o que acontece? Muitas pessoas têm dificuldade, come pouco, e tem dificuldade para emagrecer. Justamente por isso, não é nem a pessoa. É porque o AT3 não está funcionando. Então, já foi essa época, há 5 anos atrás, quando eu comecei a estudar, eu também comia pouco. 5 anos atrás... Achando que ia emagrecer, né? Eu também comia pouco, eu tinha medo de carboidrato, eu tinha medo de comer, eu tinha muito medo de comer, eu tinha muito medo. Entanto que eu perdi mesmo esse medo depois que, antes de engravidar um pouco, nos meus últimos campeonatos, que eu precisei comer, porque eu não ganhava mais massa muscular, eu tava magricela, muito magra, muito magra. Então, essa não era a intenção, né, para o palco. Mas, enfim, hoje mesmo sem competir nesse período, eu como comida de verdade, com macronutrientes, com nutrientes.
né? Quando eu tive meu bebê, quando eu tava amamentando, agora que eu não estou amamentando, eu como comida de verdade, perdi esse medo. E agora eu sou mais magra, com densidade muscular do que antes. Por quê? Porque quando a gente perde esse medo da comida, a gente tem que ter uma relação prazerosa com a comida. A comida não é a nossa inimiga. Exatamente. Né? Então, assim, aqui a gente está falando sobre o assunto do açúcar porque ele é maléfico para nossa saúde. Ele não tem nenhum benefício. Exatamente. Ele causa ansiedade, ele causa impulsão. Eu não tô falando que é para deixar de comer nunca. Uma ocasião ou outra, sabe? Tudo bem, mas evitar ao máximo, porque ele não tem nenhum benefício. Galera, isso é importante. Não tem benefício. Não adianta você falar, não, isso só faz mal, né, Paula? Não Sim. tem nada que vai te ajudar no seu objetivo. É só o prazer momentâneo mesmo, né? Então, eu queria falar um pouquinho com a Paula agora, as opções que ela faz, né, nessas trocas. O que a gente pode fazer para ajudar essa vontade louca, essa lombriga que a gente tem de comer açúcar, né? O que você faz no seu dia a dia? Eu sei que você arrasa na cozinha, faz várias receitinhas, eu amo né? cozinhar, gente. A Paula vai lá me visitar. A Paula vai me visitar, que ela não tá me devendo uma visita. Ela foi lá para meu país lá e nem foi na minha casa. Sorry. Então. Eu canho tudo de bolinho fit. Ah lá, viu? A gente tava falando sobre isso, sobre bolinho fit, sobre receitinhas fits, gente. É importante vocês tomarem muito cuidado com esses docinhos fits comercializados, pela questão nutricional, né, Paula? Sim. Vamos falar um pouquinho sobre esses docinhos fits e como que a gente pode fazer pra melhorar essa questão de comer um açúcarzinho. Ó, eu vou ser bem sincera. Inclusive, eu também tenho um que eu amo de paixão. O docinho fit, ele é um passo intermediário. Então, assim, eu quero comer saudável. Eu estou começando agora, né? Um exemplo. Então, eu vou trocando muitas pessoas, né? Estão começando agora e também quem já tá faz tempo, porque nós que somos da área também às vezes é difícil para nós. Imagine para quem não é, né? Então é um passo intermediário. Então assim, quando eu quero comer um docinho, em vez de eu comer um docinho, são duas opções. Primeiro, quando você comprar um alimento, olha o rótulo desse alimento, porque as pessoas não olham os rótulos dos alimentos. Elas olham o que tá na frente só, né? E no Brasil, principalmente, as pessoas colocam assim, sem açúcar. Tem um chocolate aqui que eu passei quase 3 anos pra vir pro Brasil e eu falei, nossa, eu quero esse chocolate, mas tudo que eu vou comprar, eu olho os alimentos. Eu também olho. Quando eu vou pro mercado, o meu marido não gosta de ir comigo. Demora 5 horas, Eu fico 5 horas no mercado, porque eu olho coisa por coisa. Tem que tomar muito cuidado, galera. Isso que ela tá falando é importante, porque às vezes a mídia vende pra gente como se fosse saudável, mas não é. Porque se você olhar o rótulo, você vai ver que tem tudo de ruim, né, Paula? Sim, até porque no Brasil, como não tem o açúcar, então eles podem falar que é sem açúcar. Nomes, né? Que eles podem falar que é sem açúcar, porque não é o açúcar. Quais nomes, Paula? Você lembra alguns pra contar pra gente que o pessoal... a hora que você for olhar um rótulo, olha lá atrás. Não vai estar escrito açúcar em si, às vezes. Vai estar escrito uns nomes que eles colocam. Tipo... maltodextrina, dextrose, frutose, sucralose, aspartame. Até mesmo os adoçantes. Que o aspartame é o pior de todos, porque foi comprovado nos Estados Unidos. Tem um artigo, até se você quiser eu te mando para colocar aqui. Tem um artigo comprovando que o aspartame ele causa câncer, ele estimula as células do câncer. Então não adianta você ficar magra e não ser saudável. E infelizmente, quando você compra uma Coca Zero, infelizmente, o açúcar que eles colocam na Coca Zero é o aspartame. Então, assim, o aspartame, aí o que tem? Tem o xilitol, o eritritol. O xilitol e o eritritol, eles são açúcares com menos índice glicêmico. Então, ele é um açúcar, mas mais saudável. Mais saudável. Então, para uma pessoa que está começando agora, é bacana fazer isso, é uma estratégia. Porque ela não vai conseguir tirar de vez, né? Porque não adianta você fazer algo drástico, porque não é né? Tudo que eu fiz na minha vida drástico, eu não tive sucesso depois. Porque tudo na vida é um processo. É um processo. Até você se acostumar. Você comeu açúcar por 10 anos. Não é amanhã que eu vou cortar tudo, não vou comer mais nada, que meu corpo vai falar assim, what the hell? O que aconteceu aqui? Né? Não dá pra gente fazer isso. Tem que ser um processo. Então, assim, tem 5 colheres? Agora eu vou colocar 4. Amanhã eu vou colocar 3. Depois eu vou substituir por um mais saudável. Por exemplo, e aos poucos você vai conseguir. Quando eu tô com muita vontade de comer doce, eu tomo café. Mas na gravidez, eu não tomei café. Eu não podia nem chegar perto de café. Eu tomei chá. Daí, no chá, eu colocava canela, às vezes, dependia, porque dá uma enganada.
Eu uso muito o stevia. O stevia, ele é um adoçante, mas ele é um adoçante feito da planta. Falando um pouquinho de adoçante, Sim, fala pra gente qual que é o melhor, qual que é o pior. Então, eu uso stevia, eu particular. Eu também. Mas que eu já acostumei. Que é bem natural, né? Sim, e se você achar uma marca boa aqui no Brasil, ele não, depois que você se acostuma, claro, porque tem gente que fala, ai Paula, eu senti o gosto. É, porque o seu paladar tá lá no açúcar. Ele não então, tá aos poucos, é bacana você, aos poucos, tirando. Tem que tentar, galera, pelo menos aí de uns 7 a 10 dias, pra daí o seu paladar daí você vai se acostumar, acostumando. né? E às vezes eu tomo, assim, quando eu tô muito motivada, eu tomo sem açúcar o café. Eu também, mas, muito motivada. se eu estiver muito motivada, mas assim... não é uma coisa que é gostosa, né? Pelo menos eu não é gostoso. Mas se eu tivesse, não, eu consigo sem açúcar. Daí eu não coloco a stevia. Mas eu particularmente ainda uso a stevia. Quando eu tô com vontade de comer doce, eu uso o café. Aí, para a maioria dos meus clientes, eu falo, gente, coloca uma canela no café. A canela tem ação termogênica, a canela ajuda a equilibrar a insulina no sangue, né? Tanto que todos os dias de manhã, vou passar um segredo aqui pra vocês. Tá. Eu uso um shot da imunidade, que todo mundo que me acompanha sabe disso, meus clientes. Esse shot da imunidade, por quê? Logo que você acorda, a sua insulina está baixa. Então, eu vou lá e aí eu vou comer um pão. Assim que eu acordar... Dá um pico, assim, aí já dá um pico, aí você já quer comer mais, porque estimula essa insulina. Estimula, então aí você vai querer comer mais. Aí depois dá aquela moleza também, né? Daí, dá um pico de insulina, aí você já quer dormir de novo, né? Isso. Aí o que é bacana? Eu acordei, ou assim que você acordar, eu tomo esse shot da imunidade, que ele é bem tranquilo. Eu já acostumei, não sei se é tranquilo pra todo mundo. Eu coloco uma colher de canela, gengibre ralado ou gengibre em pó, limão, aí eu coloco um pouquinho de vinagre e coloco, um negócio que tem nos Estados Unidos, mas provavelmente também tem aqui, chama Green Foods, que é um composto verde de vitaminas. Mas se não tiver, não tem problema, é só você tomar um multivitamínico. Sim. Eu coloco bem pouquinha água, só dá bem concentrado. Da dá pra colocar também um pouquinho de cúrcuma, né? Dá pra colocar também... Já dá aquela acordada real. Dá pra colocar também um pouquinho de açafrão, um pouquinho de... Não é gostoso, mas é só um pouquinho, em seguida toma um café, toma um chá, eu faço isso. Já faz o seu café da manhã, né? O que isso vai ajudar? Vai ajudar a limpar células, vai ajudar a equilibrar a sua glicose e em seguida faça a sua primeira refeição, primeiro uma proteína, depois você pode comer um carbo, mas tentar comer um carboidrato que seja de baixo índice glicêmico. Tentar se saciar primeiro com a proteína, né, Paula? Sim. Com o que é bom, pra depois você comer ali o lixinho que você quer, Sim. né? Não que o carbo seja inimigo, não é isso. Não, porque eu como carbo, a Paula come carbo, eu acredito. Sim, muito, mas adoro. Assim, tenta fazer primeiro a ingestão da proteína. Por quê? Porque a sua insulina não vai dar aquele pico. Então você vai conseguir equilibrar ela e não vai ficar tão ansiosa pra querer comer mais ou querer comer alguma coisa. Porque muitas pessoas comem, infelizmente por gula, mas algumas pessoas também comem porque deu aquele pico na insulina, deu aquela ansiedade. Falando sobre essa vontade, Paula, o que eu queria perguntar pra você também, que eu vejo que é uma dúvida muito comum. Após o almoço, né? Após o almoço dá aquela vontade de, não sei de onde vem, de comer doce. Então, assim, você tem alguma diquinha pra ajudar a mulherada que tá em casa pra não ter essa vontade louca de doce? O que você faz? O que você costuma fazer? Então, eu falaria pra comer um chocolate 75, se você for muito forte, um 85, dark chocolate com café, porque ele vai na hora, você vai se saciar ali. É impressionante, sim. A insulina já sobe no nível adequado, sim, né? Bom, no caso, geralmente eu falaria para comer uma fruta de baixo índice glicêmico, né? Um morango. Porque o que acontece? Que tipos de fruta? Então, eu ia te falar, tem que tomar um pouco de cuidado com as frutas. Pelo amor de Deus, fruta é excelente, é saudável. Se você estiver num processo, né? Tudo é questão de... Quantidade. Tudo é questão, de casos e casos, né? Tipo assim, não dá pra falar não coma fruta. Depende o quanto você quer perder, depende se você tiver num processo muito grande. Sim, né? Mas se você já for um pouco mais magro e você tá no processo um pouco mais tempo,
evita as frutas que são de alto índice glicêmico, né? Se você tá começando agora, você pode de vez em quando comer uma manga, um abacaxi. Tem muita vitamina C, mas, por exemplo, o que eu sempre... Ele é muito calórico, Ele é né? muito Pro calórico, momento. ele tem muita frutose, né? Ele vai fazer o pico da insulina, porque é uma fruta que é rica em açúcar. A frutose, que é o açúcar da fruta. Mas é claro que é muito mais saudável você comer uma fruta. Manga do que então, um chocolate cada caso é gordo, cada caso, né? Então, deixar isso bem claro. Que, assim, quais frutinhas a galera podia comer, assim, vamos colocar de baixo índice glicêmico? Ó, seria um melão, uma melancia... uma laranja? A laranja é um pouquinho alta, mas de uma forma estratégica. Se você vai comer uma manga, um abacaxi, uma laranja como pré-treino, é excelente. O horário, né? Encaixar então tudo é estratégia. Então isso é legal, isso é legal. Mas não acordar e ir lá e comer uma laranja, que já vai aumentar o seu pico de insulina. O que eu vejo de erro no pessoal é assim, eles falam, fruta é saudável, arroz integral é saudável, então eu vou comer a hora que eu tiver fome, então isso é o errado. Tem que ter estratégia. Aqui nós estamos trabalhando de uma forma geral, explicando para você algumas dicas, contando um pouquinho sobre o açúcar, porém, cada pessoa tem uma estratégia. Cada pessoa tem um horário, cada pessoa tem uma quantidade. Não é porque é fruta que você pode comer 50 abacaxi. Sim. Nossa, 50. Então, é legal você falar sobre esse ponto de estratégias, de cada caso é um caso, de que aqui a gente está falando de uma forma global, né, no geral. É legal você falar isso, porque ninguém aqui está sendo contra você comer uma manga. Ninguém aqui está falando que você não tem que comer um chocolatinho, mas é estratégia, né? Sim. Então, assim, não é legal comer uma manga assim que acorda. Mas uma pessoa que está num processo de emagrecimento, que ela tem um pouco mais para perder, é legal de manhã ela comer umas claras de ovos, uma proteína, ou um queijo cottage, alguma fonte de proteína com uma fruta. Se ela está num processo que ela acabou de começar, que ela nunca fez uma academia, é legal então ela comer uma manga do que ela comer lá um pão com queijo, né? Então, mas se a gente está falando assim de uma forma mais profunda sobre o caso, eu falaria assim, as frutas de baixo índice glicêmico são morango, melão, mamão. A mamão, ela tem um pouquinho mais, mas ainda ela é um pouco mais baixa. E aí você coloca com as kiwi, fibras e tal, né? Então você vai fazer, por exemplo, de manhã, se você pegar um whey protein gostoso, dá pra você fazer um mingau de morango com whey e aveia. Fonte de proteína, fonte de fibra, fonte de carboidrato de baixo índice glicêmico. Ou até de maneira mais simples, a frutinha de baixo índice glicêmico com a aveia por cima, né? Sim, às vezes a pessoa, eu tenho o costume de fazer isso, pelo menos. Eu como a proteína tipo ovo e depois eu como a frutinha de baixo índice glicêmico com uma aveia, alguma coisa assim. Por exemplo, a banana não é a inimiga. Nossa, agora eu tenho 4 bananas para comer nesse meu preparação, desse meu campeonato. Delícia. Então, assim, por quê? Porque hoje é uma estratégia diferente. Há 6 meses atrás, eu tinha ganho 30 quilos com a minha gestação. Então, eu não podia comer banana. Já emagreceu quanto? Conta aqui já pra gente. 29. Tem 1 quilo ainda pra perder. Então, agora eu tenho banana. Mas tá vendo? Antes eu não podia ter banana, porque eu precisava perder a gordura que eu tava. E olha que era gordura. Eu ganhei muito peso e foi muito peso aqui. Na região, né? Então, eu não podia comer banana, porque era outra estratégia, era outro protocolo, né? Então, assim, é legal, não é que você não pode deixar de comer, que você pode, depende do seu foco, do seu objetivo, Sim. Mas, no geral, procura comer frutas, vegetais de baixo índice glicêmico, você não vai ter esse pico de insulina, né? Se você comer uma banana, uma manga, então usa isso como estratégia para um pré-treino. Ou para antes de dormir, por exemplo, que você vai ter, o seu corpo queima mais caloria, é legal. Você comentou comigo também, Paula, a questão de depois do almoço, né? Então, assim, tô com muita vontade de comer um doce, né? Ou você come uma fruta de baixo índice glicêmico, ou café, ou chocolate, né, mais 70%, 70 para cima de cacau. E também você comentou comigo a questão de ir lá já escovar o dente, né? Sim, Isso é legal, achei bem legal. Eu teve uma preparação que foi muito difícil pra mim. Já fica com a escova o dia inteiro, né? E aí, você viu, né, que o dente da Paula branquinho, ela escova o dente toda vez. Já fica com a escova ela fica com o dente,
Pra fugir do doce. Sim, porque quando, você pode ver, comida, a refeição, ela é paladar. Né? A gente, é prazer, é prazer. Né? Se você faça um teste. Se você for escovar os dentes, você nem vai me lembrar que você estava com vontade. E você o seu paladar vai mudar o foco, você vai mudar o foco, você fala, ai meu, nem preciso mais Outra comer dica isso. que eu acho legal após o almoço, que funciona pra mim, é já colocar alguma atividade. Então, por exemplo, tem gente que já vai estudar, já vai ler um livro, já vai nadar, já vai fazer qualquer coisa depois do almoço. Porque se você der aquela sentadinha, você vai falar, nossa, que vontade de comer um doce, né? Sim, então já coloca uma atividade. Se você vê que o gatilho é depois do almoço. Sim. Ah, depois do almoço eu tenho vontade de comer doce. Sim. Então já coloca alguma coisa, nesse né? processo, Ocupado, nesse né? processo de que você quer uma vida mais saudável, você quer tirar o açúcar, você precisa se manter ocupado. Porque é um processo só no começo, um pouco difícil até você se acostumar. Você não nasceu comendo açúcar. Isso foi imposto para você. Né? Isso foi, né? Esses dias uma amiga falou, nossa, mas você não vai dar açúcar pro seu filho? Eu falei, mas ele nem sabe o que é. Ele não sabe. Ele não nasceu. Não tem como sentir falta de uma coisa que você não teve, né? Sim, falou tudo. Não tem como sentir falta de uma coisa que não teve. Eu falo muito isso para as meninas. E assim, galera, o que eu vejo muitas meninas falando, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Primeiro tenta. Você tem que comer pelo menos 3 vezes, tentar um adoçante, tentar tirar um açúcar, para depois você falar que você não gosta. Isso. É um bem maior, é o seu corpo, é a sua estética, é a sua saúde. Então é isso, meninas. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a Paula, que está aqui nas suas férias no Brasil e disponibilizou um tempinho para contar pra gente, ajudar a gente com essa questão tão desafiadora que é o açúcar. Obrigada de coração, viu, por você estar aqui. Imagina, eu que agradeço. Eu sei o quanto foi o meu estudo de casa na faculdade e eu acho que é tão bacana a gente poder ajudar as pessoas que têm dificuldade às vezes para começar e que não têm conhecimento. E o mais importante, tenham paciência com esse processo de vocês. Não é fácil nem pra mim, nem pra Paula, que tá há mais tempo nisso, né? Então, assim, tenham paciência, não desistam. Se hoje não deu, se hoje você comi um pedacinho, tudo bem, mas vá devagar, vá aos poucos, vai diminuindo, vai chegar uma hora que você vai falar, eu não preciso disso, né? E esporadicamente, de vez em quando, uma vez por ano, de vez em quando, um pedacinho tudo bem, mas evitar ao máximo, porque não tem benefício nenhum para sua vida, só malefícios. E você vai se sentir tão bem quando você tirar. A gente garante isso, sim, né, Paula? Você experiência própria. De verdade, sem falar a sua energia, o seu humor, só coisas boas. Então tenha paciência com esse processo, paciência com você, porque assim como nós conseguimos ficar sem, vocês também conseguem. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado muito. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga que está precisando também parar de comer açúcar. Curte e bora lá e vamos com tudo nesse processo de emagrecimento.